pessoal! Eu sou a professora Aline aqui do aulalivre.net e hoje com mais uma aula do nosso curso de redação. Hoje nós vamos trabalhar os vícios de linguagem. Vamos saber o que é isso? Vício de linguagem. Vício é uma coisa boa? Não. E de linguagem, então? Muito menos. Vício de linguagem é o modo de falar ou escrever que contraria as normas de uma língua. É muito comum na língua falada. A infração à norma só recebe o nome de vício quando se torna frequente e habitual na expressão de um indivíduo ou de um grupo, ou seja, se usamos constantemente essa forma de falar incorreta, ela se torna um vício e um vício de linguagem. O primeiro vício que vamos aprender, ele se chama barbarismo. Ele é um desvio da norma e ele ocorre nos seguintes níveis. Por exemplo, na pronúncia. Ao falar, assistir ao programa. Quando digo programa, evidentemente de forma errada, estou cometendo esse vício de linguagem chamado barbarismo. O correto é assistir ao programa. Na grafia, ou seja, na escrita, nós adivinhamos o resultado do jogo. Às vezes a gente esquece que ali nessa palavra tem a letra I. Existem palavras em que o D é mudo, mas não é o caso dessa. Então, o barbarismo ocorre na grafia quando nós esquecemos ali de colocar uma letra que deveria ser colocada. Nós adivinhamos o resultado do jogo. Na morfologia, a morfologia ela se refere às classes gramaticais, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes. Quando eu ir aí, explicarei a situação. Quando eu ir é uma forma incorreta de falar. A forma verbal seria quando eu for. Essa é a linguagem culta. Ao cometer esse desvio, estou cometendo um vício de linguagem chamado barbarismo. E por último, na semântica, que envolve também o significado. Ao falar ele cumprimentou o amigo, eu estou usando a palavra cumprimento, que não se refere à saudação. Cumprimento é uma unidade de medida. O correto é ele cumprimentou o amigo, no sentido de saudá-lo. Agora vamos para um outro vício de linguagem, também comum. É a cacofonia. É o som desagradável provocado pela junção de duas ou mais palavras na cadeia da frase, ou seja, ao unirmos o som, ele se torna ali um pouco, digamos, desagradável, agressivo, inclusive pode surgir palavras ali nas entrelinhas. Vejamos aqui nesse exemplo. Vou mijar porque a aula vai começar. Estou indo já, não estou indo ao banheiro, então é vou mijar. Claro, é difícil nós falarmos essa frase de uma maneira rápida e ela sair adequada. Por isso é necessário evitar algumas junções para que não haja a cacofonia. Agora vamos a um outro vício de linguagem, que é o pleonasmo. Recordam na aula anterior em que falamos do pleonasmo, de maneira que ele ajuda ali a reforçar as ideias num texto? Agora nós estamos tratando do pleonasmo vicioso, ou seja, como um vício de linguagem. Também algo muito comum. Ele é a repetição desnecessária de uma informação. Vamos ver aqui neste exemplo. O acontecimento mais importante do capítulo de hoje é que o principal protagonista rebelou-se contra o pai. Veja que principal é o protagonista, portanto, essa repetição se torna inadequada. É o mesmo que dizer subiu para cima, desceu para baixo. É muito comum usarmos na fala justamente pela falta de atenção ao pronunciar as frases. Outro aspecto aí do vício de linguagem seria o neologismo. O neologismo ele se torna um vício quando essa palavra ela não é assimilada pela língua padrão. Neologismo é uma nova palavra. Inclusive, atenção aí nas redações do Enem, não criar palavras novas. Temos ali que nos adequar ao vocabulário da língua portuguesa, que já conhecemos. Veja, inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, te adora. No caso de Manuel Bandeira, evidentemente, esse neologismo é permitido. Mas, no nosso caso,
é necessário que nós tomemos cuidado com essas expressões desconhecidas. Outro elemento importante, o empréstimo, que seria o estrangeirismo. Esses estrangeirismos são palavras vindas de línguas estrangeiras, variadas. Nós temos aqui pôster, pub, surf, best-seller. Essas palavras, evidentemente, elas circulam no nosso idioma, mas ao usá-las nas nossas redações, temos que destacá-las através de um aspas, mostrando que sabemos que ela não pertence à nossa língua portuguesa, e sim vem de um outro idioma. Um outro aspecto aí da linguagem é o hiato. O hiato ele vai acontecer quando houver uma sequência de vogais e que vai provocar uma dissonância, ou seja, um som desagradável, um som estranho. Veja bem, quando eu leio essa frase, o que ocorre? Ou eu ou outro faz o serviço. Esse eu ou trouxe aí um efeito sonoro não positivo ali na hora que eu pronuncio aquela frase. Por isso, esse vício de linguagem é chamado de hiato. Por último aí, nós temos a ambiguidade. A ambiguidade, ela ocorre com duplo sentido, ou seja, a frase não é bem relacionada ou a frase não é bem escrita e nos oferece aí um duplo significado ou a falta de sentido, ou seja, não sei se foi esse ou foi aquele. A ambiguidade ocorre por falta de clareza e há uma duplicidade do sentido da frase. Nós temos um exemplo clássico aqui nessa frase. Flamengo venceu o Vasco jogando em casa. Mas quem jogou em casa? O Flamengo ou o Vasco? Neste caso, teríamos aí que fazer uma adaptação dessa frase, deixando claro em qual casa que foi jogado esse jogo. Bom, nossa aula de hoje é essa, sobre os vícios de linguagem. Espero que vocês tenham conhecido aí alguns vícios e observado como evitá-los, né, na nossa fala e na nossa escrita. E nos vemos então na nossa próxima aula. Bons estudos!